Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já estamos na nossa segunda aula deste conjunto de aulas que tenta provar, de certa forma, se alguma ilustração que se encontra nas Sagradas Escrituras corresponde ou não a uma determinada realidade da nossa vida, ok? Ou até mesmo da história humana. E como tu podes ver, hoje trazemos aqui os sete reis de Apocalipse 17 versus os sete papas do século XX e século XXI. E eu posso te dizer que já desde pequenino, e eu venho dizendo isto muitas vezes, que eu já ouço as diferentes interpretações das Sagradas Escrituras. Sempre tive muita curiosidade exatamente por aquilo que os homens sempre disseram acerca das Sagradas Escrituras, sempre com um espírito muito crítico. E há cerca de 5 anos chegou até mim um vídeo, exatamente até mesmo do YouTube, em que associava estes sete reis a sete papas, ok? Do século XX e século XXI. E eu, como nunca tinha ouvido nada semelhante, provocou em mim uma determinada curiosidade que eu disse mesmo para mim próprio. Eu vou ver tantas vezes este vídeo, ok? Até eu perceber bem aquilo que este estudioso das Sagradas Escrituras quer transmitir, ok? Não vai ficar em mim dúvida nenhuma. E o que é certo é que quanto mais eu ouvia aquele vídeo, mais curiosidade tinha em estudar as Sagradas Escrituras. E eu agradeço a estes estudiosos das Sagradas Escrituras, que têm a sua opinião, como é óbvio, e que eu respeito, porque de facto foi aí que eu disse assim: não, então, se tens alguma questão que não está resolvida na tua mente, então tu próprio tens que dar as tuas próprias interpretações. E então vais ter que tu próprio descobrir se está certo ou está errado. Ok? E portanto, este aqui foi exatamente a teoria, porque isto para mim são teorias, assim como as minhas também são, de que de facto estes sete reis de Apocalipse 17 poderão ser os sete papas do século XX e século XXI. E como tu podes ver na primeira aula, e se não viste, convido-te a ver, em que nós tentamos provar se a besta do Apocalipse correspondia ou não ao Papa, ou à Igreja Católica Apostólica Romana, e que como tu viste nessa mesma aula, ou como podes ver nessa mesma aula, eu tento provar isto matematicamente, ok? O que é que significa isso provar matematicamente? Quer dizer que nós vamos ter um conjunto de pressupostos, ok? Que depois vamos aplicar num versículo bíblico e no final vamos concluir se de facto corresponde ou não. Isto é, se nós tivermos 0%, quer dizer que não corresponde. Se tivermos 100%, é que de facto é verdade. Eu até posso dizer aqui o nome destes papas, destes líderes da Igreja Católica Apostólica Romana. Temos aqui o Papa Pio XI, aqui o Papa Pio XII, o Papa João XXIII, o Papa Paulo VI, ok? O Papa João Paulo I, João Paulo II, o Papa Bento XVI, e para a nossa tristeza este líder partiu há pouco tempo, não é? E temos aqui o Papa Francisco, que é o Papa, o líder da Igreja Católica que está neste momento. E como tu vês, portanto, seriam estes exatamente os sete reis. O que nós vamos tentar provar hoje é se de facto estes sete reis de Apocalipse 17 são ou não estes papas. E como tu viste, eram 8, está bem? Ok? Nós ainda vamos falar um bocadinho sobre esse assunto. O que nós trazemos sempre são a hipótese que é um conjunto de pressupostos que nós vamos supor que são verdadeiros, portanto nós vamos acreditar que são verdadeiros. Como eu já disse na matemática, é necessário sempre em qualquer demonstração ter os pressupostos, não podes demonstrar nada em matemática que não tenha pressupostos. Isso, como eu já te disse, mostra que a matemática não é aquela coisa direitinha que nós temos à partida que seja tudo portanto, que nada é inalterável, ok? Isso só mostra que o único que é inalterável é exatamente o próprio Deus. Ele próprio diz: eu não mudo.
Portanto, o resto, está bem? O resto muda, porque ele é o único que não muda. Okay? Depois aplicaremos esses pressupostos num versículo bíblico, okay? Que não vai haver dúvidas nenhumas. Como eu já te disse, eu vou sempre aplicar esse versículo bíblico num contexto, okay? Extremamente importante o contexto. E depois nós traremos a tese, que será exatamente a nossa conclusão, onde nós vamos dar uma percentagem. Percentagem essa que, se tivermos 0%, quer dizer que não corresponde. Se tivermos 100%, quer dizer que de facto é verdade. Então vamos à nossa hipótese e ao nosso conjunto de pressupostos. O primeiro pressuposto é que os 7 papas são 7 reis e pertencem basicamente aos séculos XX e XXI. Okay? Portanto, nós, para provarmos se eles de facto são os 7 reis de Apocalipse, eles têm que ser 7 reis. Okay? Então, o que se diz é que a partir de 1929 a Igreja Católica Apostólica Romana passou novamente a ter o seu Estado, que agora se reduz apenas ao Vaticano. Portanto, a Igreja Católica já teve um território que se chamava exatamente os Estados Papais, que em 1798 ficou exatamente sem eles. Ok? E nós já estudamos isso nas nossas teorias. E depois Benito Mussolini vai exatamente dar esse território, o Vaticano, à Igreja Católica Apostólica Romana. E o que se diz é que a partir dessa altura é que os papas voltaram a ser reis. Pronto. Eu, para mim, continuo a ser líderes da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, eu acho que é por aí o caminho. Mas pronto, mas há gente que diz que são reis, pronto, e vamos partir do pressuposto que são de facto reis. Temos aqui o Pio XI, ok? O Pio XII, o João XXIII, o Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, o Bento XVI. E se tu reparares aqui, não aparece aqui o Papa Francisco. Porquê? Porque esta teoria já tem muitos anos, já é muito antes do Papa Francisco. E o que se dizia é que a besta como era e já não é, não é? Quer dizer que haveria de haver um demónio que via substituir exatamente o Papa Bento XVI. Um demónio que subiria do abismo e que personificaria este mesmo João Paulo II e que seria exatamente o 8º rei. O que não se concretizou, não é? Porque o Bento XVI foi substituído, o Papa Bento XVI foi substituído pelo Papa Francisco, e hoje em dia nós temos exatamente que este Bento XVI faleceu, não é? Pronto, para a tristeza nossa, não é? Porque é mais um ser humano que partiu. Mas que agora o Papa Francisco é exatamente o 8º rei. Portanto, não há aqui nenhum demónio que vai subir do abismo. Abismo também não significa nada relacionado com sepulturas nem nada disso. Portanto, nós já estudamos aqui na nossa escola Kitonite o que é que significa abismo. Significa exatamente águas profundas, e é essa a ideia, ok? E, portanto, que até tem um certo significado, não é? Nas profecias, que também já falamos sobre o assunto. E, portanto, o que está aqui a dizer é exatamente que o João Paulo II não veria personificado num demónio, nem nada disso. Portanto, esta profecia não se cumpriu, não é? Como tu podes ver, e não há dúvida nenhuma disso. E como tu podes ver também aqui em baixo, está aqui exatamente a interpretação de Apocalipse 17, não é? Que não corresponde a nada disso. Mas pronto, já que a Igreja Católica Apostólica Romana tem um território a que nós chamamos de Vaticano, não é? Então os 7 papas seriam 7 reis, não é? Pronto. E vamos supor que isso de facto é verdadeiro. O segundo pressuposto, portanto, o segundo pressuposto e o terceiro pressuposto são muito simples, ou muito parecidos, que são exatamente que as 7 cabeças desta besta que sobe do abismo é exatamente uma ilustração ou uma parábola, ok? Que não é real, não é? Não existe nenhuma besta com 7 cabeças. E que, de facto, os 7 reis são literais. Portanto, as 7 cabeças são uma parábola e os 7 reis são literais. Ok? Porque aqui diz assim, no versículo 9 de Apocalipse 17. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada.
Portanto, já sabes que nós já falamos nesta aula, e convido tu a ver esta aula do princípio até ao fim, onde nós falamos sobre o assunto. E depois no versículo 10 ele diz: e são também 7 reis. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a besta que ele viu, que João viu, simboliza exatamente as suas 7 cabeças, simbolizam 7 montes, mas também simbolizam 7 reis. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a ilustração é excelente, que eu já disse muitas vezes que é uma ilustração do outro mundo, tem um significado literal. Isto é, que não pode ser mais interpretado, porque já está interpretado. São 7 montes e são também 7 reis. Ok? E a nossa segunda hipótese, a nossa terceira pressuposto, diz exatamente que as 7 cabeças da besta do abismo, de Apocalipse 17, são exatamente 7 reis. Portanto, aquilo que era uma ilustração passa para a nossa realidade como sendo 7 reis. Ok? Portanto, e se tu tens dúvidas sobre este assunto, eu convido-te a ver a nossa aula número 5 da teoria 2, 8 e Avena, onde nós falamos sobre isto e explicamos isto detalhadamente. Okay? Portanto, como tu percebes, não é? Estas aulas é um conjunto de aulas que tenta resumir aquilo que foi tratado nas nossas outras aulas, trazendo também alguma coisa de novo, que é exatamente estas demonstrações matemáticas. Okay? Demonstrações matemáticas. Ok? Portanto, se estás de acordo com este nosso terceiro pressuposto, vamos passar para o nosso quarto e último pressuposto. Ok? Que é aquela história que eu acho que as pessoas, não sei, ou querem chegar a alguma conclusão que eu nunca percebi, que é aquilo que é o óbvio. Ok? Portanto, não é necessário fazer aqui grandes estudos de que não se pode interpretar uma interpretação. Ok? Portanto, nestas minhas interpretações que eu dou, que a maioria até nem são minhas, estão nas Sagradas Escrituras, não podem ser interpretadas. Porque agora imagina que eu dei a minha interpretação e que a minha interpretação está correta. Se vier alguém e fizer uma interpretação daquilo que eu disse, essa pessoa vai estar errada. Porquê? Porque se eu estou certo, essa pessoa está errada. E ainda pode acontecer ainda pior, que é, se eu estiver errado, quem interpretar aquilo que eu interpretei vai estar de certeza absoluta errado. Ok? É aquela história em matemática. Cometi um erro. Se eu cometer outro erro e obter o resultado certo, quer dizer que o erro passaram a ser 2. Era um erro, mas como eu obtive outro erro e obtive o que era verdadeiro, quer dizer que são 2 erros. Portanto, ainda estou mais errado do que estava no início. E é obviamente que se isso funciona na matemática, funciona em qualquer situação. Okay? Então aquilo que eu estou a dizer, que eu quero dizer é o seguinte: se o anjo interpretou, ok, e ele está irremediavelmente certo, ok, costuma-se dizer que não há remédio porque ele está completamente certo, certíssimo, ok, portanto está absolutamente certo, ok. Se eu fizer uma interpretação do anjo, vou estar completamente errado. Ok? Gostava de deixar isto bem assente, porque se o anjo que dá a interpretação está completamente certo, que é o que eu acredito perfeitamente, se eu fizer uma interpretação do anjo, eu estou completamente errado. Ok? Então, se estás de acordo com esta ideia, não é? Que se tu reparares nas minhas teorias, tu nunca vais me ver a interpretar aquilo que já está interpretado na Bíblia. Tem que se levar à letra, não se pode interpretar. Ok? E se tu vires isto nas minhas teorias, é exatamente essa ideia que eu sigo. Então, repara que em Apocalipse 17:10, o anjo que vem junto do apóstolo João dá a dar uma interpretação. Portanto, este Apocalipse 17:10 é uma interpretação. Ora, se é uma interpretação, quer dizer que tem que ser levada à letra. Okay? Não pode ser interpretado. E diz assim: e as cabeças que tu viste são também 7 reis. Portanto, eram 7 montes, mas são também 7 reis. E agora repara: 5 já caíram. Ora, o que quer dizer 5 já caíram? Quer dizer que 5 daqueles reis, daqueles 7 reis, já faziam parte do passado. Do passado de quem?
no passado de João. Não pode ser depois de João. Não pode. Se eu disser que é depois de João, está errado. Porque 5 já faziam parte do passado de João. Existe. Quer dizer que no tempo de João, estava no poder. E outro ainda não era vindo. Ok? Portanto, são reis, quer dizer que têm poder. Então, 5 já não tinham poder, já tinham caído. Existe, quer dizer que tem poder. E outro ainda não é vindo. Ok? Portanto, o outro ainda está no passado, o 7º. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Portanto, ele duraria pouco tempo. Portanto, isto é óbvio. É a coisa mais óbvia que existe. Portanto, 5 destes reis já estavam no passado. Okay? Conclusão. E agora é a nossa tese. Portanto, a tese é sempre a conclusão. Pelo versículo, não é? Pelo versículo que nós vimos, que é uma interpretação, não é uma ilustração. Portanto, se é uma interpretação, tem que ser levada à letra, não pode ser interpretado. Podemos concluir que no tempo do apóstolo João, 5 reis já pertenciam ao passado. Okay? No tempo de João, estes 5 reis já pertenciam ao passado. É a coisa mais óbvia que existe. E então na nossa tese fica a pergunta, há sempre uma pergunta. Os 5 primeiros reis destes papas foram reis antes do apóstolo João. Ok? Portanto, o nosso Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I faziam parte do passado do apóstolo João? E a resposta é obviamente não. Não. Estes 5 primeiros papas, que podem ser dito como reis, não viveram antes do apóstolo João. Okay? Portanto, o apóstolo João viveu no primeiro século da nossa era e estes papas viveram no século XX e no século XXI. Okay? E ainda está vivo, que é o Papa Francisco, que nem é o 7º, é o 8º. Portanto, os 7, se fôssemos por esta teoria, os 7 já estavam mortos. Okay? Já tinham sido mortos, já morreram. Okay? Portanto, já fazem parte do passado. Mas antes do apóstolo João, estes 5 primeiros papas não foram reis. Está bem? Porque eles pertencem ao século XX. Ok? Vamos outra vez à pergunta. Os 5 primeiros destes papas foram reis antes do apóstolo João? Obviamente não. Então qual é a nossa conclusão? Óbvia. É que se nós queremos igualar os 7 reis de Apocalipse 7 aos 7 papas dos séculos 20 e 21, a percentagem é obviamente 0%. Portanto, mais uma vez eu digo que a Igreja Católica Apostólica Romana pode estar descansada, que os 7 reis de Apocalipse 17 não são 7 papas. Portanto, especialmente do século XX e do século XXI, porque na época de João, do apóstolo João, 5 já faziam parte do passado. Apesar que eu continuo sempre a dizer que esta ilustração da besta do Apocalipse, que já sabes que eu associo a besta do Apocalipse à besta do abismo, é uma ilustração do outro mundo, mas não corresponde à Igreja Católica Apostólica Romana. A besta do Apocalipse não é a Igreja Católica Apostólica Romana, e os 7 reis do Apocalipse 17 também não são 7 papas. Portanto, e se tu quiseres saber quem são esses mesmos reis, convido-te a ver a nossa aula número 11 da Teoria 2.8 Yavene, onde nós dizemos exatamente quem são as 6 primeiras cabeças da besta do Apocalipse e da besta do abismo, em que 5 delas, em 5 desses reis, já faziam parte do passado no tempo de João. Existia, que era exatamente o Império Romano, e outro viria por pouco tempo, que era exatamente a 7ª cabeça, que também já falámos sobre ela na aula número 12, ok? Da Teoria 2.8 Yavene. E como tu podes ver, não é? Estas aulas servem exatamente para fazer um resumo daquilo que nós já vimos e também servem para trazer alguma coisa também de interessante, não é? Que, como eu já te disse, não consigo provar que as minhas teorias estão certas, mas
como tu podes ver, e de uma maneira muito simples, nós conseguimos provar que algumas teorias estão erradas. Obviamente que isto não é para deitar ninguém abaixo, está bem? Não é esse o objetivo, mas sim para nós sermos conduzidos à verdade e não dizermos aquilo que não é, ok? Aquilo que não é. Isto é, chamarmos uma coisa a alguém que de facto não corresponde à verdade, ok? E com estas demonstrações nós provamos matematicamente, ok, que os 7 reis de Apocalipse 17 não são os 7 papas dos séculos 20 e 21, ok? E se gostaste da nossa aula e achas que ela é importante, ok, para os teus amigos, para os teus familiares, convido-te a inscreveres no canal, a compartilhares os nossos vídeos, a deixares o teu like e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.